Amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por momentos agradáveis nesse dia, Senhor Deus. Momento, Senhor Deus, que a família se juntou, a família estava junto na parte da manhã, e todos alegres, Senhor Deus, por perceber, Senhor Deus, que o Senhor tem feito milagre na nossa família. O Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus, de um modo muito especial. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da minha família. Que o Senhor esteja, meu Deus, continuando, Senhor Deus, abençoando a cada pessoa da minha família. Amém. Pela Raquel, Senhor Deus, que tem esse compromisso, Senhor Deus, de estar dando palestra em várias localidades. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, em cada localidade, usando ela. Amém. Assim como hoje aqui, Senhor Deus, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, para que o Senhor use ela, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, falar, trazer a mensagem vinda do Senhor para os nossos corações. E nós pedimos agradecido em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eita, que emoção forte, hein? Meu velho orando por mim. E é tão bom, né, a gente poder estar reunido com toda a família. Eu nasci em Belo Horizonte, mas com 1 ano de idade meu pai mudou para cá, para Vitória, com todos os filhos, e nós crescemos aqui nessa cidade linda. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui nessa igreja, que a nossa família também está presente aqui, entrou, né, através do Henrique. O Henrique abriu as portas para a gente aqui, né, através aí né, casando com a Vitória, coisa linda que eu amo. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar uma palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração com vocês aqui essa noite. Mas vai ser uma conversa, vai ser uma palavra simples. E esses dias eu tenho, não sei porquê, toda vez que eu vou ministrar, tem sido sobre a vida de Moisés, viu, pastor? Então já tem aí algumas semanas que eu ando ministrando, e é sempre Deus falando algo comigo sobre a vida de Moisés. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração sobre a gente olhar para Moisés e entender como nasce um libertador. Em que circunstâncias nasce um libertador? O que acontece na terra quando nasce um libertador? Quais são as condições reais da vida da pessoa? E quem são os libertadores? Então eu queria convidar você para abrir a Bíblia. Nós vamos ler uma palavra. O texto que nós vamos usar, ele está lá em Êxodo. Deixa eu só abrir aqui para a gente. Êxodo 2. Eu quero usar esse texto para aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Êxodo 2 vai começar contando a história do nascimento de Moisés. A história, né, que todos aqui que frequentam a escola bíblica dominical já conhecem essa história. Moisés e cestinha, descendo o rio abaixo, mas eu quero ler esse texto. Mas antes de ler, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, quando ela é falada, quando ela é lida, algo acontece na terra, né? Pessoas são livres, pessoas são salvas, pessoas são curadas quando a palavra de Deus é liberada. Então toda vez que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos falar a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Então eu queria que você abrisse seu coração para Deus e que você declarasse o seu amor pela palavra, o seu respeito pela palavra dele, e que ele cumpra na nossa vida aqui hoje o que a palavra dele se propôs para cumprir. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração. O nosso coração é uma terra e a Tua palavra é uma semente poderosa que quando cai na terra do nosso coração, Pai,
Ah, Deus, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor, Pai, opera, Senhor, milagres no nosso coração. E hoje nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós declaramos, Senhor, que nós amamos a Tua palavra e por isso nós honramos a Tua palavra. Nós entendemos que a Tua palavra é viva, ela é poderosa, e enquanto a Tua palavra, o Teu Santo Espírito estiver na terra, Senhor, pessoas vão continuar sendo salvas, Senhor, pessoas vão continuar sendo libertas, porque a Tua palavra é viva. E hoje nós recebemos a Tua palavra com o nosso coração aberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E o texto vai dizer assim: foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã Miriam, ela ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Sabe, queridos, eu quero já parar aqui e dizer para nós que somos pais: os nossos filhos estão de longe olhando para a forma com que nós lidamos na vida, né? Esse texto está falando de uma situação em que Moisés nasce debaixo de uma sentença de morte. E aquela mãe estava vivendo talvez o pior momento da sua vida, um filho que ela está lutando pela vida dele. E de repente Miriam fica de longe e ela fica observando. Então todos nós, de alguma forma, nós estamos sendo observados por alguém. Existe alguém que está olhando para como nós reagimos no momento da nossa luta e da nossa aflição. E o texto vai continuar no verso 5, que vai dizer: e a filha de Faraó desceu-se a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou. E abrindo a arca, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Sabe, eu quero parar aqui nesse texto e declarar sobre a sua vida, que tudo aquilo que talvez você pensava que não ia ter mais jeito, de repente você vai ouvir o choro do bebê, você vai ouvir o choro de algo que estava para morrer. E foi isso que aconteceu. Eu fico imaginando aquela mãe, talvez mesmo de longe, ela ouvindo o choro de Moisés e o coração dela se alegrando, porque aquele filho que era para morrer, de alguma forma, lá na frente, Deus conduziu, Deus guiou e Deus salvou a vida daquele menino. E a filha de Faraó, no verso 8, vai dizer, e a filha de Faraó disse: vai, pois... Não, na verdade o verso 7, que vai dizer que Miriam viu de longe. E aí o verso 7 vai dizer: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias para que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, pois. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou-lhe de Moisés, porque das águas havia lhe tirado. Sabe, queridos, antes de haver, nós todos aqui conhecemos a história de Moisés, mas antes de haver, sabe, sarça arder, antes de haver mar se abrindo, antes de haver milagres, antes de haver poder de Deus, sinais e maravilhas no meio do povo, uma mãe se colocou em um lugar de interceder, de ouvir uma direção diferente de tudo que estava sendo dito, porque tudo que estava sendo dito naquela época era: é melhor você não ter filhos, filho dá muito trabalho, é melhor você não ter filho, porque se você tiver filho, o Faraó vai matar. Então, em um ambiente em que as pessoas já não estavam mais tendo filhos, imagina isso. E de repente aquela mulher vai e ela tem um filho, e a história vai mostrar que aquela mulher, contrária a tudo que estava acontecendo, ela esconde aquele filho. Sabe, queridos, mas aquilo que Deus faz na nossa vida,
nós não conseguimos esconder por muito tempo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai conseguir muito tempo guardar sem revelar ao mundo aquilo que você veio revelar, sem entregar para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você nasceu para entregar. Então é por isso que aquela mulher, aos 3 meses, ela já não consegue mais guardar, esconder aquilo que Deus queria manifestar. E você sabe que existem momentos na nossa vida que nós fazemos tudo com a força do nosso braço. Nós oramos, nós aconselhamos, mas tem um momento que nós precisamos entregar para Deus. Entregar para Deus é algo que às vezes exige uma dor profunda, às vezes é um parto, às vezes é algo que vai custar. Sabe, quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, era uma entrega para a morte. E por que nós não conseguimos vencer a nossa vida? Porque nós não entregamos áreas da nossa vida que precisa ser entregue para Deus. Nós fazemos uma entrega segurando, mas a entrega dessa mulher aqui, a mãe de Moisés, foi uma entrega para a morte. Ela entregou Moisés para morrer. Ela guardou, ela orou, ela fez o que ela pôde, e ela preparou talvez um cestinho, sabe, pensando aqui, os crocodilos não vão conseguir achar ele, a água não vai entrar. Tudo que a força do braço dela podia fazer, ela fez. Só que não deu mais, ela teve que entregar para Deus. E sabe, quando nós entregamos para Deus, nós fazemos esse tipo de entrega para Deus, então nasce um libertador, nasce algo que Deus pode fazer em nós. Porque toda semente, para dar fruto, ela precisa morrer. Jesus, para fazer a salvação vir à terra, ele teve que morrer. Então nós precisamos, entender que não existe um evangelho de graça, de alegria, onde Deus tem vida de abundância para nós. Não existe um evangelho sem cruz. Então é por isso que nós olhamos para a história de Moisés e nós entendemos que como é que nasce um libertador? Ele nasce ameaçado de morte, ele nasce em um sistema de corrupção, em um sistema de perseguição, um sistema de escravidão, em um sistema de luta, em um sistema de guerra. Ali nasce um libertador. E agora eu quero perguntar para você: você está enfrentando alguma luta na sua vida? Alguma batalha na sua vida? Algum problema que você está enfrentando? Você, sabe, às vezes você já tem colocado isso diante de Deus. Se você está enfrentando uma batalha, é porque Deus está fazendo nascer um libertador dentro de você. Deus está fazendo nascer alguém que, através daquilo que você vencer, você vai libertar outras pessoas. E é isso que a história mostra aqui para nós. E sabe, às vezes você olha para você e fala: mas eu não sei falar como pastor, eu não sei tocar como aquele músico. E você sabe como nasce, qual foi o perfil do libertador Moisés? A Bíblia diz que ele era gago, que ele não sabia nem falar direito. A Bíblia diz que ele precisava chamar Arão, para Arão ajudar na comunicação. Você sabe mais uma coisa? Moisés, ele foi alguém que, no início ele foi extremamente centralizador, ele queria dar conta de tudo sozinho. Ele queria fazer tudo sozinho, até que um dia o sogro dele chegou para ele e falou: Moisés, você precisa de ajuda. Você precisa reunir homens para dividir esse povo de 70 em 70. Você precisa de ajuda. Então, entenda como pessoas que são tão imperfeitas, Deus está chamando para se tornar libertadores. E é por isso que você e eu, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para dizer sim para Deus todos os dias. Nós não temos desculpa para olhar para a nossa capacidade e falar: não, eu não posso, eu não consigo. Não, nós não temos desculpas. Sabe, queridos? E como é que há 3 maneiras da gente olhar para a história de Moisés e identificar quando é que Deus está gerando um libertador dentro de nós. E a primeira coisa é reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Sabe, às vezes a gente passa na vida e a gente não calcula o peso de herança que tem sobre a nossa vida.
Muito hoje em dia se fala sobre maldição, as pessoas têm medo de maldição, mas eu quero dizer para você que a bênção de Deus, ela é mais pesada do que a maldição. A graça de Deus sobre a terra, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, sabe, a gente precisa olhar para a nossa história e entender aquilo que Deus já fez por nós. Então, como é que nasce esse libertador Moisés? Ele já nasce sendo liberto da morte. Ele já nasce sendo liberto da opressão de Faraó. Ele já nasce ali confundindo o inimigo, né? Porque ele tinha tudo. Ele vai parar dentro da casa do próprio Faraó. Aquele que mandou matar, aquele que mandou, sabe, aniquilar todos os meninos. Então, ele vai ser criado contra todas as circunstâncias dentro da casa do próprio Faraó. Então, o que acontece? Tudo aquilo que Deus quer fazer na terra, Ele vai levantar você e Ele vai levantar a mim, e Ele vai fazer com a gente. E às vezes você pensa que você não consegue, que você não pode, que você não sabe, que o sistema é mais poderoso, a política é mais poderosa. Gente, o que é mais poderoso na terra é a palavra de Deus. O que tem mais poder de fazer, de desfazer. Por que se ora? Porque toda vez que nós oramos, nós estamos trazendo o céu para a terra. Nós estamos declarando a vontade de Deus sendo feita na terra. Então, não existe nada mais poderoso, nada que quebra mais um jugo do que uma pessoa que está olhando para a palavra de Deus e está falando: essa palavra é para mim, é sobre mim essa palavra. Então, o que ele fez, o que Moisés fez pelos outros, Deus tinha feito por ele, né? Então você se torna um libertador quando você reconhece a sua herança histórica, aquilo que você carrega, que você entende que, olha, na minha família, todos os homens ou todos os casamentos não deram certo, houveram divórcio, mas em mim vai começar uma nova história, e eu vou carregar o peso da herança de bênção. No nosso caso, por exemplo, como a nossa família, hoje a gente ainda estava conversando sobre isso, que a gente tem uma herança pesada de bênção, porque os nossos avós, eles eram altamente tementes a Deus e tementes à palavra de Deus. Então, na nossa vida, se a gente olhar para trás, por que hoje eu ministro, eu prego a palavra? Porque eu acessei uma herança da nossa família, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente fica preocupado: mas o pecado é difícil de vencer, mas a maldição. Ei, a bênção é mais pesada, a graça de Deus, o amor de Deus é mais forte do que qualquer praga, do que qualquer pecado. E sabe, queridos, então, quando nós olhamos e nós acessamos a nossa herança, então nós começamos a gerar algo em nós. Opa, eu tenho algo que eu posso abençoar a terra. E a segunda coisa que acontece é que tudo aquilo que você venceu em Deus se torna uma autoridade na sua vida. E aquilo que você venceu, aquilo que você, era um perdão, uma mágoa, que você conseguiu ir lá e liberar perdão, e você venceu isso, isso se torna autoridade na sua vida. Você manter o seu coração um ambiente, sabe, de paz, um ambiente sem ressentimentos, um ambiente, isso é uma autoridade de Deus na sua vida. E sabe, queridos, nós precisamos entender que a vida não é sobre nós, a vida é sobre os outros. Sabe, tudo que você está vivendo, você com certeza você dedicou a sua vida a criar a sua família, você dedicou a sua vida a outras pessoas. Por quê? Porque no reino de Deus é para ser assim. Quando Jesus vai fazer a oração, lá em João 17, ele vai falar algo que nos ensina esse princípio. Ele fala assim: por eles eu me santifico. Então, quando a gente olha sobre santidade, sobre santificação, não tem a ver com a gente, eu quero me santificar para eu ser bonzinho. Não, Jesus falou que ele se santificava pelos outros. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que na vida todos nós somos responsáveis por alguém. Todos nós somos responsáveis por libertar alguém de algum cativeiro que nós já saímos dele. Entende isso? Então, a santidade é a gente, sabe, olhar para Deus, aproximar de Deus com responsabilidade, de entender que eu sou responsável
responsável por alguém. E aqueles que Deus me deu para cuidar, eu vou apresentar a Deus. Mesmo que eu chegue lá do outro lado, todo, sabe, arrebentado, ferido pelas lutas que eu enfrentei, mas eu vou apresentar a Deus. E é isso que o texto de João vai dizer, que nós temos que nos santificar por alguém, pela missão, pelo propósito. E a segunda coisa é que nós precisamos entender que Moisés, ele se identifica com o seu povo, mesmo tendo crescido dentro da casa de Faraó. Mas eu entendo que Deus guardou Moisés, e tudo que Moisés aprendeu, talvez a falar, a ter uma linguagem diplomática, a saber sentar e entrar em ambientes de reis, de palácios. Sabe, queridos, eu fico imaginando Moisés acostumado a entrar correndo ali pelo trono de Faraó, acostumado com um ambiente de grandeza, de realeza. Precisava de alguém grande por dentro para conseguir tirar aquele povo da escravidão. Então, por que Moisés consegue? Por que Deus esconde Moisés ali dentro? Porque existem momentos na nossa vida que Deus está colocando uma grandeza dentro de nós. Deus está nos mostrando coisas maiores do que a nossa realidade, maiores do que a nossa capacidade. Sabe, eu fico tão empolgada hoje conversando com o pastor, de vocês, né, terem construído esse lugar, estarem entrando na campanha, e o pastor falando, agora nós vamos entrar na próxima prestação. E é isso mesmo, sabe, pastor? Deus tem me ensinado que quando nós pedimos para Ele coisas que o nosso braço pode fazer, é como se você está pedindo algo que você vai conquistar. Mas quando você pede algo que você não tem dinheiro para pagar, mas você tem fé, Deus vai e Deus honra. Então é por isso que nós, toda vez que uma igreja dessa é construída, a nossa vida também é expandida. As pessoas que estão envolvidas no crescimento de uma igreja local, a sua vida também cresce. Eu tenho certeza que nós temos aqui testemunho de pessoas que se envolveram e que viram o cuidado de Deus nesse processo. Por quê? Porque nós temos que identificar o nosso chamado e a nossa missão. E como é que Moisés ele se identifica com o povo? Quando ele vê um hebreu sendo ali maltratado por um egípcio, talvez naquele momento Moisés começa a sentir uma ira e uma indignação, talvez uma tristeza por causa daquela situação. E sabe, muitas vezes a gente fala, qual é o meu propósito na vida? Seu propósito é tudo aquilo que te dá indignação. Talvez você passa pela rua e você vê uma criança sendo maltratada, abandonada. Seu propósito com certeza está ligado a esse sentimento que você tem por essa criança. Talvez você vê jovens perdidos aí nas drogas, perdidos no mundo, sem propósito, sem destino, e aquilo te dá uma indignação. Seu propósito está ligado com essa indignação. Então existem coisas no seu coração que Deus vai gerando, que vai conduzindo você a cumprir um propósito dele na terra. E isso aconteceu com Moisés, quando ele olha para aquele egípcio ali maltratando um escravo hebreu. Ele fala, não, eu me identifico com esse povo, essa é a minha causa, essa é a minha missão. Ele não sabia ainda, né? Ele não tinha vivido nada do que ele viveria ainda com Deus, mas o primeiro sentimento que veio foi esse de indignação. Então tudo aquilo que nos traz, sabe, um certo desconforto no coração, é Deus nos empurrando para aquela área, para aquela missão. E sabe, tem pessoas que às vezes elas passam pela vida e elas levam para o túmulo aquilo que elas deveriam ter deixado do lado de fora. E eu quero declarar que essa igreja vai ser uma igreja de muita entrega para esse bairro, para essa comunidade. Sabe, pastor Miles Monroe, ele falava uma frase assim, que ele queria morrer vazio, porque os maiores sonhos, as maiores missões, elas estão em cemitérios, elas estão em pessoas que morreram e não cumpriram aquilo que eram para cumprir, e não fizeram aquilo que era para fazer. E toda vez que nós entendemos que a nossa missão, ela é maior do que as nossas dores, ela é maior do que os nossos recursos, é por isso que você sempre tem que estar envolvido na sua vida com algo que é maior do que os seus recursos. Sabe, queridos, há uns 2 meses atrás, eu coloquei no meu coração que eu ia escrever um livro.
mas eu não tinha dinheiro nenhum para escrever um livro, mas eu coloquei que eu ia escrever. E de repente eu comecei a falar desse desejo para algumas pessoas. E queridos, eu lancei o livro faz uma semana e eu não gastei R$1 no meu bolso para lançar o livro. Tá aí, ó, na mão dela. E eu quero presentear esse casal que está fazendo aniversário de casamento. Cadê eles? Ah, olha ali, ó. Depois no final eu quero presentear vocês. Um livro sobre casamento. Mas por quê? Porque em todo tempo da nossa vida a gente tem que estar envolvido com alguma coisa que seja um sonho, que seja uma visão, que seja, sabe, um empreendimento, algo que você deseja. Porque se isso tiver no seu coração, Deus vai visitar com recursos. Deus vai visitar com a graça de você alcançar aquilo que você desejou e que você não podia alcançar. E eu fico imaginando, né, depois que Moisés, ele entende, ele se identifica com o povo dele, e a Bíblia fala que ele vai fugir ali para um deserto. Então Moisés, ele fica 40 anos escondido ali na casa de Faraó, fica 40 anos escondido no deserto, até Deus se manifestar para ele. E, sabe, queridos, a gente às vezes olha uma pessoa que está falando, uma pessoa que você admira, mas você não sabe o tempo que aquela pessoa foi guardada por Deus. E eu acredito que muitos de nós aqui, nós estamos sendo guardados por Deus, para Deus nos revelar ao mundo na estação certa. Sabe, eu vejo aqui nesse lugar grandes pastores sendo levantados, jovens líderes, eu vejo aqui ministros, eu vejo aqui pessoas que vão começar ONGs, pessoas que vão começar, sabe, projetos sociais. Por quê? Porque Deus está contando comigo e com você. Sabe, Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele podia fazer tudo sozinho. Não é verdade? Mas Deus quer fazer com a gente. Quando Deus cria Adão, você sabe que foi Adão que deu nome aos animais? Deus podia ter dado, Ele não criou, mas Ele quis que Adão participasse com Ele. Então tudo que Deus vai fazer na terra, de libertar, de restaurar, de cuidar das pessoas, de manifestar a graça e o poder dEle, Deus vai fazer comigo e com você. E é assim que nasce o libertador. É quando você identifica o seu povo. Qual é o seu povo? É ajudar mulheres. Qual é o seu povo? Sabe, é se dedicar à criação dos seus filhos. Sabe, meu coração fica muito movido, porque nós viemos sim de famílias simples, mas o que a nossa família tem alcançado, sabe, lá no Ceará são inúmeras pessoas que se convertem, inúmeras pessoas que aceitam a Jesus, inúmeras pessoas que são libertas, casamentos restaurados. Então, entende? É como Joquebede. Joquebede, talvez a missão dela foi cuidar de Moisés ali. E Moisés se tornou esse grande libertador. Talvez a sua missão é cuidar bem da sua casa, do seu casamento. E desse relacionamento vai ser gerado um filho ou uma filha que vai ser um grande libertador. Então, não é sobre Moisés apenas, é sobre Joquebede, é sobre a sua mãe, é sobre a sua irmã que ficou de longe ali acompanhando. Sabe, queridos, então tudo que nós vamos fazer para Deus, nós precisamos entender que existe uma graça de Deus vindo por trás. E é por isso que eu volto a repetir, por que nós precisamos estar envolvidos com coisas maiores do que o nosso próprio recurso? Para a gente ver a manifestação da graça de Deus, para a gente ver a bondade de Deus na nossa vida. E aí Deus vai e se revela a Moisés ali através de uma sarça ardente. E sabe, queridos, depois que você entende que você já foi liberto por Deus, que você olha para a sua história e vê todos os livramentos que Deus já te deu, e que se você está vivo ainda é porque você precisa cumprir uma missão. Então, depois que você olha para a sua história, você identifica o que Deus já fez, você olha para o seu povo, você identifica a sua missão, então Deus vai se revelar para você. Mas entenda, como é que Deus se revela para Moisés? Deus se revela a Moisés através de uma sarça, uma árvorezinha no deserto que é muito seca, e ela pegava fogo. Mas entenda que isso é comum no deserto. Não é uma coisa assim, não. Sarça arder no deserto era comum. Mas o que diferenciou? Foi que através de algo que era comum, Moisés percebeu a presença de Deus em algo que era comum. Então, o que acontece? Quando a gente entende a nossa missão,
conexão, identifica o povo, então Deus vai se revelar através da coisa comum. Como é que Deus vai se revelar? Talvez é você no mercado, fazendo compra, e Deus ali falando algo no seu coração enquanto você está fazendo compra. Sabe, uma vez Deus quis falar com Jeremias, e Deus falou assim: Jeremias, desce e vai à casa do oleiro. Onde que era a casa do oleiro? Era um mercado, onde vendia potes. Quantas mulheres aqui gostam de potinhos, de guardar coisinhas? A casa do oleiro era um lugar desse, que nós vamos amanhã, né, Cunhas? Visitar os lugarzinhos que vende potinhos. Entenda, quando Deus quer falar com a gente, sabe, às vezes a gente pensa: ah, não, imagina, para Deus falar comigo eu tenho que fazer 20 vigílias, passar 30 noites acordado, eu tenho que... Não, Deus quer falar com você no seu dia a dia, Deus quer falar com você enquanto o louvor é ministrado e você se conecta o seu coração com Deus, porque Deus vai se manifestar para Moisés em algo que era comum acontecer. Mas o que torna o comum e extraordinário? É quando você olha para a coisa que é comum e você começa a identificar que Deus está no comum, que Deus está com você, que Deus está no carro, que Deus está no trabalho, que Deus, por todo lugar você começa a ver sarça arder. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, uma nação sacerdotal. Então, qual que é a função sacerdotal? É a função de estar conectado com Deus, é de estar olhando para Deus o tempo todo e intercedendo de alguma forma. Sabe, às vezes você está num trânsito. Essa semana a gente pegou a estrada lá em Fortaleza, do interior para Fortaleza. Gente, era tanta moto de farol apagado na estrada, e a gente vinha e chegava pertinho e, meu Deus, uma moto, uma criança atrás, e de repente meu coração disparava e falou: meu Deus, guarda essa vida, guarda essa criança, Deus abençoe esse homem, dê recurso para ele colocar um farol nessa moto, Pai, em nome de Jesus, abra uma porta para esse homem. Então, sabe, às vezes é na coisa mais comum, na rotina mais comum da sua vida, que Deus quer se manifestar, que Deus quer se revelar para você. Talvez é na sua escola, é numa conversa com uma amiga, numa roda de conversa, que alguém vai falar uma coisa que vai entrar no seu coração, e aquilo vai ser uma direção de Deus para a sua vida. E assim nasce um libertador, sabe? Quando Deus, ele se revela, então você entende que realmente o que você carrega é maior do que você. O que você carrega é maior do que a sua capacidade. Então, não se preocupe com a sua capacidade. Sabe, eu era uma pessoa altamente tímida, eu não tinha coragem de falar em público. Meu esposo aqui, quem conhece, sabe que ele é um homem que prega muito bem a palavra, tem uma paixão pela palavra de Deus, e ele prega muito bem. Então, por muitos anos eu olhava para ele e eu falava: eu não prego como ele, então eu não vou conseguir nunca poder ministrar a palavra algum dia. Até que Deus, ele foi trabalhando a minha identidade. Deus foi falando: filha, toda vez que você estiver com medo, com timidez, você está apontando para você. Você está preocupada com a sua imagem. Você está preocupada com o que as pessoas vão pensar de você. Se elas vão te criticar. Você está bonitinha demais, filha. Desce desse pedestal aí, porque toda vez que você anda em coragem, em ousadia, você aponta para a minha glória. Então, a partir daquele momento que Deus falou aqui no meu coração, eu passei a enfrentar de frente a minha timidez e os meus medos. Nunca mais eu tive problema de subir para falar para 10 mil, para falar para 2 mil, para falar para 20 pessoas. Nunca mais eu tive problema. Mas por quê? Porque Deus falou algo no meu coração que me chocou. Deus falou: toda vez que você está preocupado com a sua imagem, a minha glória não se manifesta. Toda vez que você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, você está impedindo o meu agir sobre a vida das pessoas. E não é sobre você, filha, eu só quero te usar, mas é sobre as pessoas que eu quero alcançar, é sobre os corações que eu quero alcançar. E sabe, queridos, eu sinto a palavra de Deus para nós aqui nessa noite, nós entendemos que todos nós temos um chamado de ser libertadores. Se você tem problema, talvez aí como Moisés para falar, então é um sinal que você é um libertador. Se você sofre algum tipo de perseguição, se tem algum diagnóstico sobre a sua vida de morte, ou um diagnóstico de doença, então você é um libertador. Olhando para a história de Moisés, nós podemos entender que Deus escolheu Moisés como um libertador.
E eu quero encerrar falando de um momento da vida de Moisés, na verdade, da vida de Deus com o povo de Israel. E eu queria que a minha amiga viesse aqui no teclado para me ajudar, que aí a gente já vai orar para terminar. Teve um determinado momento na vida de, quando Moisés liberta o povo e Moisés, Deus se manifesta a Moisés através da sarça ardente. Moisés vai a Faraó e Moisés entra, e a gente conhece a história, sai Moisés com todo o povo fugindo ali do Egito. Mas teve um momento da história de Moisés que eu olho para esse momento assim e falo: meu Deus, como ficou o seu coração nesse momento? Foi um momento em que Deus falou: Moisés, fala para todo o povo reunir em volta do monte, porque eu quero falar com eles. E aí, o que aconteceu? O monte começou a sair fumaça, o monte começou a tremer, porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus, ela abala estruturas. Por isso, queridos, que eu quero declarar e liberar sobre as nossas vidas que nós vamos ter uma paixão pela palavra de Deus, e a palavra de Deus vai abalar as estruturas da nossa vida. Então Deus queria que o povo ouvisse a sua voz audivelmente. Olha qual era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que todo homem ouvisse a Ele diretamente, que não precisasse de um intercessor, um intermediador. Esse era o desejo de Deus, que o povo familiarizasse a ouvir a voz dele. Então Deus começa a se preparar para falar com o povo, e de repente um medo entra no coração das pessoas, sabe? Entra um pavor, e de repente as pessoas olham para Moisés e falam: Moisés, não dá certo assim. Fale Deus com você e você fala com a gente, porque nós temos medo. E você sabe por que o povo teve medo? E sabe, o diabo, ele é tão sujo, ele deturpa tanto a voz e a palavra de Deus na nossa vida, para mostrar que nós não podemos viver a palavra, que nós não podemos ouvir a Deus. Sabe por que o povo, ele temeu? Deus deu instruções, e a instrução de Deus é para tirar o medo da nossa vida. Então Deus demarcou, Deus falou: vai ter um limiar no pé do monte, daqui para cá as pessoas não podem passar. Se elas passarem, elas vão morrer. Mas se as pessoas ficarem de lá, eu vou poder, se elas ouvirem e obedecerem a um comando, a uma ordem que eu estou dando, a uma instrução. A instrução é para proteger a nossa vida. Então, se o povo obedecer, todo o povo vai me ouvir falar audivelmente. Mas a gente conhece a história, e Moisés, o povo fala isso para Moisés. Eu fico imaginando como ficou o coração de Deus a partir daquele momento. E claro, eu acredito que de qualquer forma Deus daria os 10 mandamentos, e aí depois Moisés sobe o monte, Deus dá os mandamentos. Mas eu fico imaginando, sabe, um pai querendo falar com seu filho, e o seu filho: não, eu não quero ouvir você falar, eu não quero ouvir a sua voz. E sabe, queridos, nós fazemos isso todas as vezes que nós entramos dias e saímos dias sem se conectar com a palavra de Deus. Talvez você tenha dificuldade para ler. Eu confesso, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, mas eu procuro todo dia ouvir uma palavra, e quando eu ouço aquela palavra, eu estou altamente conectada. Sabe, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E às vezes, porque você não para ler, também você não para ouvir. E o desejo do coração de Deus não é apenas ter um líder que ouve a voz de Deus. O desejo do coração de Deus é ter uma nação sacerdotal. Vós sois nação sacerdotal, povo eleito. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Nós vamos orar sobre essa palavra. Nós vamos pedir para que, sabe, o Espírito Santo ministre agora o nosso coração, que tudo aquilo que Deus tem para nós, através da palavra dele, a palavra de Deus, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. O jugo é a lei do Senhor, que quando ela entra no nosso coração, sabe, queridos, nós estamos vivendo em um tempo que nós não mais, sabe, apenas vamos ouvir falar o testemunho dos outros, mas nós vamos ter o nosso próprio testemunho. Nós estamos ouvindo um tempo em que, sabe, existe uma palavra linda que diz que chegaria um tempo em que eu vou imprimir a minha lei no vosso coração.
Sabe, a lei, ela precisa sair da letra, do papel, e ela precisa ir para o coração. Quando a letra vai para o coração, é porque você está se relacionando com Deus da palavra. Você não está apenas ouvindo uma palavra, ou se alimentando de uma palavra antiga, não, mas ela está se renovando cada manhã no seu coração. E sabe, nós estamos para virar um ano, e eu quero desafiar você a, nesse momento, a fazer um compromisso com a palavra de Deus, com aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai trazer resgate, aquilo que vai trazer, sabe, uma redenção, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Sabe, Deus está levantando libertadores através de nós, é conosco que Ele conta. E eu quero declarar que você vai ter uma sensibilidade. Eu quero declarar que você vai começar a ler a Bíblia e lágrimas vão rolar do seu rosto, porque a presença do Espírito Santo vai estar repousado ali do seu ladinho, vai estar com você te conduzindo, vai estar com você abrindo o seu entendimento. Ah, Pai, abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, ver e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Deus, nós abençoamos, Senhor, esse povo, nós abençoamos, Senhor, Deus, essa liderança, os pastores dessa casa. Nós pedimos, Senhor, venha com renovo do alto, Pai, com graça. Senhor, faz muito mais do que aquilo que eles têm pedido, pensado e imaginado, Pai. Senhor, nós declaramos pessoas entrando por essas portas, nós declaramos, Senhor, o Teu Espírito visitando, Senhor, os corações dessa região, desses bairros ao redor, Pai, e trazendo uma fome, uma sede, Senhor, que as pessoas, elas procurem a igreja para entender e aprender da Tua palavra, Pai. Senhor, que haja um avivamento, Senhor, nesse lugar de fome, de paixão pela Tua palavra, Pai. Senhor, nós entendemos que nós vivemos pela Tua palavra, nós não vivemos pela nossa vontade, nós não vivemos, Senhor, por aquilo que nós queremos, mas nós vivemos pelo poder da Tua palavra. É ela que nos guia, é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta. E nessa noite, Pai, nós estamos fazendo um compromisso, Deus, de, Senhor, amar a Tua palavra, de debruçar sobre ela nesse 2025, Pai, e ver tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida pelo poder da Tua palavra. Deus, o Senhor, a Tua palavra não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e nós, Senhor, queremos nessa hora entregar a Ti o nosso coração, para que o Senhor incline ele, Pai, para a Tua palavra, que o Senhor, Pai, nos mova de uma forma tão especial, que a gente não consiga viver, Pai, passar um dia sem ter um contato com a Tua palavra e com a Tua voz, Pai. Nós abençoamos, Senhor, esse povo, toda a família aqui representada, Pai. Nós somos aqueles que estamos juntando heranças para os nossos filhos, herança de bênção, Pai, herança de libertação, herança de graça. Conta conosco, Pai, porque nós somos os libertadores da nossa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Obrigada, pastor, pela oportunidade e a honra de estar aqui com vocês, viu?